Olá, pessoal! Aqui é a professora Renata Castilho e hoje falaremos sobre o quê? O gênero notícias. E o que seria notícias? Notícias é um gênero textual jornalístico não literário, ou seja, ele é criado para fins informativos e não artísticos. Está presente no nosso dia a dia e em meios de comunicação com o único objetivo de o quê? Informar. Onde você pode encontrar notícias? Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, entre outros lugares. Atualmente, a internet está sendo um grande meio de transmissão de notícias. Você abre o Facebook e você encontra links que o encaminham para sites de alguns jornais, de algumas revistas. Então, é assim que são transmitidas atualmente as notícias. Mas houve uma época que eram apenas rádios e jornais. E quais são as características do texto notícia? A primeira característica é que é um texto de cunho informativo, ou seja, criado para fins informativos, para informar. A segunda característica é que apresenta fatos reais do cotidiano, ao contrário de textos literários que apresentam às vezes uma história fictícia, imaginária, a notícia é baseada em fatos reais. Características. Costumam ser também relativamente curtos, ou seja, é um texto que não é tão cansativo, que as pessoas farão a leitura sem muito cansaço. Possui uma descrição e narração, vai contar os fatos de uma maneira descritiva, minuciosa e narrando. Quando eu falo narração, tem que ter os 5 elementos, que são o enredo, que é a história contada, ou seja, o fato que aconteceu, o personagem, são aqueles que viveram essa história, que é real, o espaço, que é onde aconteceu a história, o tempo, que é quando aconteceu, e o narrador, que é o jornalista em si, falando sempre em terceira pessoa. E há um trabalho investigativo. O jornalista não vai só escrever a matéria, ele vai investigar os fatos, primeiramente, para depois concluir essa matéria, esta reportagem, essa notícia. Eu falo notícia porque reportagem tem um outro teor, que veremos no próximo trimestre. Falaremos agora sobre a linguagem utilizada numa notícia. Vamos entender primeiro que a notícia é um texto que é de uma certa forma social, para que qualquer pessoa possa compreender. Então eu não posso ter muita subjetividade na notícia, eu não posso ter muito vocábulos difíceis. Então tem que ser um vocábulo simples, uma linguagem simples e padrão da língua portuguesa. Então, a linguagem tem que ser o quê? Padrão, ou seja, formal, a que aprendemos na escola. E clara e objetiva, para que qualquer pessoa possa compreender. Por isso que eu falo do lado social do gênero notícia. E está no discurso indireto, ou seja, o narrador que vai contar a história sem nenhum momento a fala do personagem entrar. Então, vai ser um discurso indireto em terceira pessoa. Agora falaremos sobre a estrutura do gênero notícia. A primeira estrutura é chamada de título ou manchete. Ele fica em letras garrafais, a ele que vai chamar a atenção do leitor para a notícia informada. O outro vai vir abaixo um título auxiliar. Esse título vai complementar a notícia, a manchete. O lead, que é a apresentação da notícia, onde as informações de onde, como, porquê, com quem e como aconteceu. O que aconteceu na verdade. E o corpo de texto, que é o desenvolvimento da notícia. Vamos agora entender um pouquinho de cada estrutura? Primeira é o título. Olhem essas letras garrafais que está marcado, o marca-texto aí. Diversas vagas de emprego para pessoas com deficiência na Agile Corp. Então, é uma notícia empresarial. Vocês percebem que ela está com letras garrafais, porque é ela que vai chamar a atenção do leitor para a notícia. E
ele vai sintetizar qual é o assunto abordado, vai pontuar o leitor sobre o que ele fará a leitura. Agora vamos para o subtítulo ou título auxiliar. Olhem essa parte aí. Ele costuma estar em itálico, mas aí eles colocaram uma letra um pouquinho maior e sem itálico, mas costuma estar em itálico também. Diversas vagas de emprego foi complementada por quê? Empresas de prestação de serviços especializados procura profissionais de nível profissional para várias funções, ou seja, no título falou das vagas e abaixo falou qual é o tipo de vaga que eles estão procurando, ou seja, complementou a manchete, deu informação adicional que não coube na manchete. Agora vamos para o lead. O lead é o primeiro parágrafo. O lead é onde vai estar as informações iniciais que são importantes para a compreensão de toda a notícia. Vamos aí. É o primeiro parágrafo que introduz a notícia e responderá quais perguntas? O que, quem, quando, onde, como. Vamos ver o que? A empresa está procurando profissionais especializados. Que é quem, no caso? Para quê? Que é o como? Para vagas hospitalares. Então, ali está mostrando as informações iniciais, qual é a empresa, onde que ela está, como ela trabalha, e assim por diante. Ela vai apresentar a notícia, ela vai posicionar o leitor para o que virá a seguinte. Já o corpo de texto é a notícia em si, é a notícia sendo desenvolvida, as informações adicionais. Então, no corpo de texto, terão informações mais detalhadas da notícia e será encerrada com uma conclusão, com o que é esperado. Pessoal, eu espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma breve desenvolvimento, uma breve dissertação sobre o que é o gênero notícia. E até a próxima aula, em que voltaremos com gramática. Falaremos de pronomes.